Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar 2 Reis, capítulo 4, versos 8 em diante. A ressurreição do filho da Sunamita. Lição sobre fé, sabedoria e confiança. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler do 8 ao 37. Falar um pouquinho do profeta do profeta Eliseu, que foi sucessor de Elias. Então, só uma pequena introdução. O profeta Eliseu, ele foi sucessor do profeta Elias no reino do norte de Israel. E a gente percebe uma grande apostasia no reino do norte, não que o sul fosse muito melhor, mas o reino do norte ele foi levado cativo para a Síria e nunca mais retornou, tá? As tribos estão perdidas até hoje. Então a gente lembra que o profeta que o profeta Elias enfrentou o rei Acabe, Jezabel, e Eliseu foi o sucessor dele neste reino do norte de Israel. Eliseu pertencia a uma família, aparentemente era uma família rica, que possuía 12 juntas de bois, como a gente consegue ver em 1 Reis capítulo 19. E ele serviu a Elias durante algum tempo, até que um carro de fogo com cavalos de fogo separasse um do outro, elevando Elias ao céu num redemoinho. Isso a gente vê em 2 Reis 2:11, tá? Esse acontecimento. E Eliseu ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Fez um pedido assim difícil, ou seja, uma porção dupla. O próprio Deus falou, né, para nomear ele como sucessor. 1 Reis, capítulo 19. Então o Senhor disse para Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Ele ocupa essa posição por causa de sua designação oficial como sucessor de Elias. A gente vê outros 50 profetas assim, seguindo Elias, mas Eliseu foi o, entre aspas, primogênito, assim, aquele que foi nomeado em primeiro lugar. E é um dos profetas que mais tem milagres registrados na Bíblia. Nós podemos listar aqui entre os milagres do profeta Eliseu. Ele abriu as águas do Rio Jordão com a capa deixada para Elias. Foi o primeiro milagre que ele fez, porque na ida, o que acontece? Na ida, ele estava com Eliseu. Eliseu não havia sido arrebatado. Só que na volta, ele ficou com a capa. Na ida, ele estava com Elias. Só que na volta, ele ficou com a capa de Elias. E Elias já havia sido transportado para outra localidade, na carruagem de fogo. E ele teve que ter fé. Ele teve que ter fé de que o Espírito de Deus estava sobre ele, para que ele pudesse abrir as águas do Rio Jordão, de modo que pudesse retornar. E o curioso é que assim, é uma cena que tem uma certa pressão, porque a gente vê 50 profetas assistindo essa cena. Então imagina, ele está voltando sozinho, ele já havia sido ungido profeta sucessor de Elias, e diante de 50 profetas, ele toca a capa no Rio Jordão, e o Rio Jordão e as águas se abrem. Então ele teve que ter fé. Em todos os momentos da vida nós temos que ter fé. Ele também transformou uma fonte de água ruim em água potável, utilizando sal. A gente vê que era um rio contaminado. Ele amaldiçoou os rapazes que zombavam de sua calvície. Deus enviou 2 ursas que mataram esses 42 rapazes. A Bíblia fala, né, que Deus ele não toma por inocente aquele zombador. Eliseu era um profeta de Deus, estava a serviço do próprio Deus. Depois ele previu ao rei uma expedição bem sucedida contra os moabitas, multiplicou o óleo de uma viúva, ele previu o nascimento do filho de uma sunamita, e quando o menino morreu, rogou a Deus que o trouxesse de volta à vida. Esse é o estudo de hoje. Só que a gente vai entender quais lições nós podemos extrair para a nossa vida nos tempos atuais.
O profeta Eliseu também alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. É muito interessante, irmãos, que o milagre da multiplicação dos pães, ele não aparece pela primeira vez com o Senhor Jesus. Ele aparece pela primeira vez com o profeta Eliseu. Quando Jesus multiplica os pães, Jesus era um exímio conhecedor das Sagradas Escrituras. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele era homem. Então ele teve que ter fé. E ele sabia que aquilo era possível pelo poder de Deus, inclusive porque o profeta Eliseu já havia feito aquilo. Da mesma forma, a primeira ressurreição da Bíblia ocorre com o profeta Elias, o antecessor de Eliseu. Fez a primeira ressurreição relatada na Bíblia com o filho da viúva de Sarepta. Que mais que o profeta Eliseu fez? Ele curou o capitão da Síria, Naamã, da lepra, que ele falou para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Fez um machado que havia caído no rio flutuar. O homem tinha pego o machado emprestado, ia dar um baita de um problema se ele perdesse o machado. O profeta Eliseu fez o machado flutuar, ele conseguiu pegar de volta. Adivinhou os planos dos inimigos do rei, previu durante a grave fome de Samaria que haveria abundância de comida no dia seguinte e profetizou a morte do oficial que zombou da profecia. Samaria, ela estava passando por uma fome muito forte, tanto que, eu não lembro exatamente do número, mas vamos supor, 1 quilo de trigo estava custando 30 ciclos de prata. Estava custando um valor absurdo. E de repente, ele previu que no dia seguinte, mesmo com as pessoas morrendo de fome e os alimentos custando uma fortuna, que 1 quilo de trigo, em vez de custar 30 ciclos de prata, por exemplo, passaria a custar apenas 1 ciclo. E esse oficial, ele zombou. Ele falou, o que vai acontecer? Vai cair dinheiro dos céus, tal? E aí no dia seguinte... Depois eu não vou contar essa história porque depois eu posso até preparar uma pregação nesse sentido para vocês. Mas no dia seguinte, eles encontraram muitos alimentos e riquezas de um exército inimigo que estava acampado ao redor de Samaria e que havia abandonado o acampamento. E esse oficial que zombou da profecia, ele morreu pisoteado pela população. Então nós não podemos desacreditar das profecias de Deus. Ainda que para o homem pareça impossível. Nós não podemos viver de vistas. Nós não podemos viver das circunstâncias. Nós temos que viver da palavra de Deus e da fé. Interessante também que após a sua morte, quando um cadáver foi jogado em sua sepultura, assim que esse cadáver tocou nos ossos do profeta, ele voltou à vida. Isso está em 2 Reis capítulo 13. Tem um outro milagre que não está listado aqui. No próprio capítulo que a gente vai estudar hoje, eles foram preparar, era um tempo de muita fome. Eles foram preparar um ensopado e uma das pessoas colheu uns frutos venenosos. Sem querer, achou umas frutinhas lá, eles estavam com fome e pegou umas frutinhas que eram venenosas e jogou lá no ensopado. O que aconteceu? Eles começaram a passar mal, aquilo era mortal. E aí Elias pediu um pouco de farinha, jogou no ensopado e neutralizou o veneno. Então tem mais um milagre que dá pra gente colocar aqui nessa lista que ele realizou pelo poder de Deus. Então vamos à leitura da passagem bíblica e depois a gente passa à explicação. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8 até o 37. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Mais uma observação. Sunem ficava em Israel mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui. Ficava nesse vale, ó, Vale de Jezreel. Nesse vale que as tropas vão estar presentes no dia do Armagedon, as tropas inimigas de Israel. Então Sunem ficava, se eu não me engano, na baixada deste vale. Mas só pra gente saber, que não era um local estrangeiro. Era, se eu não me engano, ao sul da Galileia. Então vamos lá. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali,
ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela. Geazi era o auxiliar, o assistente do profeta, tá? Então Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo.
Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Até aqui. Aqui termina a narrativa. Nós terminamos de ler a passagem e agora nós vamos fazer o que sempre estamos acostumados: trazer este relato, trazer esta história para os nossos dias de hoje, para que possamos entender quais são as lições e os ensinamentos que nós podemos utilizar. Então, olha que interessante. Era uma mulher rica e ela insistiu que Eliseu fosse comer um pão, tomar uma refeição em sua casa. E sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Então aqui nós já temos a primeira lição da noite. Nós vemos que a mulher insistiu que ele fosse até a sua casa. A primeira lição, ela nos fala para criar vínculos profundos com pessoas que edificam a nossa fé, com pessoas que te aproximam do Deus vivo. É interessante porque se ele fosse um mau elemento, ou de repente uma pessoa comum, ela jamais iria insistir, ela sendo uma mulher judia, piedosa, serva do Deus Altíssimo, não teria porquê ela insistir que ele fosse comer na casa dela. Não, uma mulher piedosa, casada, serva de Deus. Então, a primeira lição é essa questão da aproximação com pessoas que podem nos edificar, com pessoas da mesma fé, com pessoas que tenham o Espírito de Deus. Porque são esses tipos de pessoas que nós devemos nos aproximar. E da mesma forma, nós devemos evitar os escarnecedores. A Bíblia fala para não sentarmos na roda dos escarnecedores, para não tomarmos conselhos com os ímpios, para não tomarmos conselhos com os tolos, para tomarmos conselhos com os sábios, com os anciãos, com os homens de Deus, pessoas. No verso 9, olha que interessante, só tomar uma água aqui. De modo que ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Na Bíblia King James, por exemplo, está da seguinte forma: e ela disse a seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Olha que lição importante, irmãos. Eis que agora eu percebo que este é um santo homem de Deus. Ou seja, ela estava observando aquele homem. Ela estava observando a sua conduta antes de convidá-lo para a sua casa, antes de criar vínculo com ele. Muito interessante. Isso nós devemos fazer também. Observar a conduta das pessoas. Observar o modo de andar das pessoas antes de nos aproximarmos delas. Antes de fazermos amizades. Antes de criarmos vínculo. Antes de convidá-las para a nossa casa. Porque tem pessoas que entram na nossa vida para nos destruir, irmãos. E a gente acaba colhendo pessoas que vêm para causar desavença, que vêm para causar intrigas, que vêm para fazer fofocas, que vêm para desagregar.
e depois a gente começa a reclamar e a murmurar que estão acontecendo coisas ruins conosco. Às vezes, nós mesmos nos colocamos em uma situação ruim. Às vezes, nós mesmos somos reféns da nossa atitude, da nossa precipitação, da nossa falta de observação, de percepção. Em algumas versões está constando, por exemplo, na NVI, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Na King James está um pouco mais detalhado. Eis que agora eu percebo. E tem versões que fala, eu venho observando. Eu venho observando que este homem é um homem de fé, um homem de Deus, é um servo fiel. Então, é a pessoa que nós queremos próxima de nós, que pode trazer edificação, aconselhamento, certo? E não o contrário. Verso 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Mais uma lição aqui é esse espírito de doação, esse espírito de servir de coração. O servir de coração, ele produz bênçãos e recompensas da parte de Deus. Veja bem, não é uma troca. É o servir de coração, o servir sem interesse, produz recompensa da parte de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é galardoador. A gente vai perceber, irmãos, nós vemos pessoas lutando tanto por bênçãos, só que elas estão lutando por bênçãos de forma errada. Por que elas estão lutando por bênçãos de forma errada? Porque nós não temos que correr atrás das bênçãos de Deus. Nós temos que buscar o Deus das bênçãos. Mas buscar em que sentido? No sentido de servir, no sentido de sermos servos. Se você busca a Deus para servi-lo, para entregar, para doar seu tempo, para doar os seus talentos, para doar a tua disposição, em prol do reino, em prol do reino dos céus, que o Senhor Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a relação correta. Então você vê pessoas há 10 anos fazendo tudo que é tipo de campanha e oração em busca das bênçãos e não recebendo. Aí o que a pessoa fala? A pessoa começa a chegar à conclusão que Deus não a ouve. Deus não está me ouvindo. Eu estou clamando de dia e de noite. É porque ela não se entregou a Deus. Ela não ativou a bênção. Nós que ativamos a bênção. Só que tem que ser do jeito certo. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus, à dependência de Deus para servi-lo. E a gente vai perceber isso de uma forma muito nítida, tá? A mulher, ela se colocou na posição de apenas se doar. Apenas ela se entregou. Primeiro ela convidou ele para fazer refeições na casa dela. Depois ela decidiu construir um quartinho para ele. Um quartinho com cama, mesa, lamparina, tudo bonitinho aqui, ó. E ele começou a ficar na casa dela, se hospedar na casa dela. Um quartinho, deixa eu ver como que tá na King James. Façamos uma pequena câmara, tipo uma edícula, para que todo mundo entenda. Ela deve ter feito uma edícula no quintal, tá? Ela fez uma separado, claro, da casa, fez lá uma edícula no quintal.
Então façamos uma pequena câmara, façamos uma pequena edícula, rogo-te na parede e coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, um banco, um candelabro. E será quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar, para ali ficar, se hospedar. E ela não deixa de ser submissa ao marido. Ela fala para o marido, façamos uma pequena cama, rogo-te. Então ela está pedindo a aprovação do marido. Ela não está, assim, fazendo sem que o cônjuge, que o marido, que é o cabeça da casa, aprove essa decisão. Até para que Deus possa abençoar. A consequência é que ele começa a se hospedar ali. Tem algumas passagens que falam sobre essa questão do servir de coração. Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí no 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então ela fez isso. Ela estava fazendo o bem para um profeta de Deus, ela estava repartindo as coisas que ela tinha com ele, repartindo a comida, um espaço lá na casa dela, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Temos também Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então olha que interessante. Deus, ele retribui, ele recompensa. Então se a pessoa ela só pede, mas ela não entrega nada, ela assim, a pessoa ela está insatisfeita, ela está um tanto quanto angustiada, ela está um tanto quanto infeliz, e ela pede, clama, suplica, e não vem nenhuma resposta. É porque Deus ele vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. A pessoa ela tem que se entregar totalmente para Deus. Que seja feita em mim a tua vontade e não a minha. Nós temos que entender que a nossa vontade ela é corrompida e a de Deus é perfeita. Conforme consta no livro de Jeremias, Deus fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus pensamentos são muito mais elevados. Então Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E a gente já vai ver isso na continuidade do capítulo. Jó 34:11. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Então o fato de você estar passando por uma angústia, por uma necessidade, por uma tristeza, não necessariamente te faz merecedor de uma bênção. Não necessariamente. Às vezes, as coisas não acontecem porque Deus quer que você se entregue para Ele. E a pessoa ela fica resistindo, entendeu? Ela não quer largar aquelas coisas, aquele modo de vida, de repente ela não quer largar aquele modo de vida, de repente ela não quer largar o ego, o orgulho, de repente ela quer se entregar com reservas. E Deus quer que nós nos entreguemos sem reservas, sem deixar Ele quer que nós deixemos o ego de lado para servi-lo. Então a pessoa fala assim: eu vou servir a Deus, mas eu vou servir mais ou menos porque meu marido, porque minha namorada, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu chefe, porque o sábado eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter que tomar picadinha, porque eu vou ter que... Assim, as pessoas ficam colocando várias condições, ficam vivendo por vistas, ficam vivendo pelas circunstâncias, em vez de viver pela fé. Aí que tá. Salmo 62:12 também podemos citar.
Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Mais uma confirmação aqui. Em Mateus 16, 27. Olha que interessante. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. De acordo com o que tenha feito. E nós vemos na lição que a mulher, ela estava fazendo, ela estava se doando, ela estava oferecendo coisas a Deus, né? Porque quando você recebe um homem de Deus, Jesus fala, tudo que você fizeres é para mim que vocês estão fazendo. Até um copo de água, até se você der um copo de água, vai ser considerado. Jesus fala isso claramente. Eles, mestre, mas quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, quando te vimos preso? Não, todas as vezes que vocês deixaram de fazer para os meus, para os pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. E ela não deixou de fazer. Ela tomou a iniciativa de fazer. Portanto, irmãos, nós devemos agir impulsionados pela fé. O que acontece com essa atitude dela? Eliseu mandou chamar seu servo Geazi, chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Olha que interessante. Você teve todo esse trabalho, você teve toda essa dedicação por nossa causa. Nós nem te pedimos assim, mas você foi super solícita. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? Ou ao comandante do exército? Então, assim, ele está oferecendo alguma coisa para ela. Alguma ajuda, de repente, em alguma causa que ela possa ter pendente, que ele possa interceder de alguma forma. Mas ela respondeu: eu estou bem entre minha própria gente. Na King James ela também responde: eu habito no meio do meu próprio povo, eu estou bem, eu não preciso de nada. Ela era uma mulher assim rica, que a gente vê, né, no verso 8. Ela era uma mulher rica, está escrito aqui no verso 8. Ela tinha marido, morava numa casa boa. Se eu não me engano, ficava na tribo de Sacar. Sunem. Acho que eu devo ter anotado aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ah, não anotei. Aqui. Sul da Galileia. Extremo leste da Baixada de Jezreel. Então Sunem ficava ao sul da Galileia, extremo leste da Baixada de Jezreel. E ela, assim, tinha tudo, habitava no meio do povo dela, tinha segurança, tinha servos, a gente vê que eles tinham servos, nós vemos que eles tinham animais, que o marido trabalhava com as coisas próprias. Então ela falou: olha, não preciso de nada, eu estou fazendo isso para ajudá-los. Eu estou fazendo isso porque eu tenho, assim, pelo coração doador dela. E esse coração de doar, de servir, de acolher, podemos citar também, olha, Salmos 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Provérbios 11, 24 também. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então, assim, ela era rica e quanto mais ela servia, mais ela dava generosamente, provavelmente mais rica ela ficaria. Mas não que ela estaria buscando riquezas.
É simplesmente uma consequência, né? Quando você vai fazendo o bem, você vai, de coração, claro, você vai sendo abençoado. Quando você faz por interesse ou para aparecer para as pessoas, que nem esses bilionários que fazem grandes doações, que aparecem na televisão, nos jornais, aí isso é considerado uma conduta ruim. Isso é considerado uma conduta negativa. Mas quem faz por generosidade, a pessoa acaba prosperando mais e mais. E ela fazia simplesmente por generosidade. Podemos citar também 2 Coríntios 8:7. O apóstolo Paulo falando: Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Não, é o verso 7, desculpa. 2 Coríntios 8:7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Então o apóstolo Paulo, ele coloca a possibilidade que nós temos de contribuir como um privilégio, como uma bênção. E ele estava orientando o pessoal lá da igreja de Corinto, porque eles não estavam colaborando assim com o ministério dele. Então ele falou: destaquem-se também neste privilégio de contribuir, mas que seja de coração, como a mulher sunamita estava fazendo. E aí nós vemos a reação da parte de Deus. O que podemos fazer por você? Eu estou bem. Eu não preciso de nada, eu não quero nada. Só que olha como Deus é galardoador. Deus ele começou a incomodar o profeta Eliseu para insistir no que poderia ser feito por ela. Porque Deus ele é extremamente recompensador. Ele recompensa, ele faz questão de recompensar. Por isso que nós vemos no verso 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Ele respondeu: Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então aqui nós vemos esse princípio. Ainda que a pessoa ela não esteja buscando algo, ela vai receber. Ainda que a pessoa ela esteja fazendo aquilo realmente de coração para ajudar, as bênçãos dos céus vão recair sobre ela. Isso é um princípio bíblico, é uma forma de como Deus age. Mateus Jean falou: Gil, e se você não tiver nenhum dom? Assim, se você não tiver nenhum dom do Espírito, você usa os seus talentos. Porque talentos todo mundo tem. Falar é um talento. Você pode falar do evangelho para uma pessoa, usou. Escrever é um talento. Você pode escrever alguma mensagem para uma pessoa. Outro exemplo. A pessoa fala: eu não tenho nenhum dom e nenhum talento. Só que ela sabe falar, ela sabe escrever e ela também tem a capacidade de orar. Então você pode interceder pelos outros. Por exemplo, qual que é a diferença entre oração e intercessão? A oração, você se coloca diante de Deus por intermédio do Senhor Jesus e você apresenta a sua adoração a Deus, seu agradecimento pelas bênçãos, pelas coisas boas, e também você faz os seus pedidos, as suas súplicas. E na intercessão, você pede pelos irmãos, pelas outras pessoas. Então até tem grupos para intercessão. A parábola dos talentos, ela nos mostra que não existe não ter nenhum talento, tá? Não existe. Ainda que você tenha um talento, você não pode enterrá-lo. Tudo é talento. A capacidade de falar, de escrever, de ler, de orar, de qualquer coisa. Tudo é talento. Eu posso contribuir com R$2 na obra.
É um talento. O seu talento é que nem a viúva lá. Aquela viúva que colocou aquelas 2 moedinhas, vamos supor que ela colocou lá 5 centavos de oferta no templo, ela estava assim, fornecendo todos os talentos que ela tinha. E aí o que Jesus falou? Olha, em verdade, essa viúva, ela está doando muito mais do que os outros. Porque os outros, eles estão doando daquilo que lhes sobra. Mas esta viúva está entregando tudo o que ela tem. Essa parábola também mostra que todos têm talento. E ainda mais que você só vai ser cobrado proporcionalmente ao que você tiver. Aquele servo que só tinha 1 talento, ele foi cobrado sobre 2. O outro servo que tinha 5 talentos, ele foi cobrado sobre mais 5. E o que tinha 2 foi cobrado sobre mais 2, se eu não me engano. E o que tinha 5 foi cobrado sobre 10. Porque a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Então é tudo proporcional. Vamos supor que a pessoa recebe o dom da profecia. Então dele vai ser cobrado que ele use o dom da profecia. Se a pessoa recebe o dom da cura, dele vai ser cobrado que ele use o dom da cura. Se a pessoa recebe o dom da palavra, por exemplo, eu pedi para conseguir pregar a palavra de uma forma que as pessoas pudessem entender. Eu tenho que continuar pregando. É nesse sentido, entendeu? Você tem que usar o que você tem. Deixa eu dar sequência aqui. Então ele insiste aqui. O profeta insiste. O que será que podemos fazer por ela? Por quê? Porque o Espírito de Deus estava incomodando ele. Porque Deus ele sempre é recompensador. Ele sempre é galardoador. É assim, é um princípio, tá? Pra gente ver a perfeição de Deus, a absoluta justiça, a absoluta bondade. Deus responde à conduta do ser humano. Por isso que nós lemos várias passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele retribui cada um de acordo com a sua conduta. Então, mesmo que ela tenha falado que ela não queria nada, existe uma insistência por parte de Deus para que ela receba sim uma bênção. E aí, Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou e veio até a porta. E no verso 16, ele faz a promessa aqui, da parte do Eterno, que no ano seguinte, naquela mesma data, ela já estaria com o filho nos braços. E ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Vamos ver como está na King James. Verso 16. Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada, não me iludas. Por quê? Porque ela já devia ter uma certa idade, o marido era bem idoso, ela já era uma senhora, tá? Ela já era uma senhora. Então ela não estava assim, ela ficou preocupada em ser iludida. Mas, no 17, as promessas de Deus, elas não voltam atrás, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então o que aconteceu? Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo para levá-lo para a mãe. O servo levou-o para a mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Olha que coisa triste. Agora vamos para as atitudes da mulher, agora a parte mais impactante desta pregação. O menino morreu no colo da mãe. O que ela fez? Vamos ver se ela é uma pessoa que vive por vistas, que nem 99,99% das pessoas, ou se ela é uma pessoa que verdadeiramente vive pela fé. Vamos ver. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou ao marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Olha que impactante isso aqui, irmãos. Ela pegou o filho que estava morto, levou para o quartinho que ela tinha construído para Eliseu, deitou o menino lá na cama do profeta,
fechou a porta, aí ela chega pro marido e fala: olha, eu preciso de uma serva e de uma jumenta, que eu preciso falar com o profeta. Olha que interessante, ela não entrou em desespero. Ela começou a agir essencialmente pela fé. Que passagens que nós podemos relacionar aqui sobre fé? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então isso aqui, ó, é como nós devemos viver, especialmente nos dias atuais. Eu digo para vocês que hoje em dia eu vivo muito mais pela fé do que antigamente. Porque assim, a gente fala sobre fé, a gente fala que tem que ter fé, só que daí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba vivendo pelas circunstâncias. A gente acaba vivendo por aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando. Então a gente enxerga uma certa situação na política, a gente enxerga uma certa situação em nosso emprego, em nosso trabalho, em nossa empresa, em nossa vida, em nossa casa, e a gente fala: não tem jeito, né? Não tem jeito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou ser obrigado a isso, eu vou ser obrigado àquilo. E a gente começa a tirar conclusões de eventos futuros e incertos, com base em circunstâncias. Ou seja, é o abandono total da fé. Você viver por vistas, você vai repetir os maiores erros que nós encontramos na Bíblia. Igual o povo que estava no deserto na época do Êxodo. Moisés, você nos trouxe aqui para que morramos de sede? Realmente, eles não estavam vendo nenhuma fonte de água. Eles não estavam vendo nenhum rio, nenhuma nuvem sequer. Depois, Moisés, com o poder de Deus, com a graça de Deus, feriu a rocha e providenciou água para eles. Esta mulher sunamita, ela começa a agir pela fé. Porque se ela fosse agir pelas circunstâncias, ela simplesmente entraria num desespero total. Ela simplesmente entraria num estado de se jogar no chão e chorar e acabou tudo. Mas não. Como serva de Deus, como uma mulher piedosa de fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então ela também tinha essa consciência. O princípio que eu estou falando para vocês da recompensa, eu estou provando que ele é 100% bíblico. Mas isso funciona para aqueles que buscam servir a Deus. Aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Certo, irmãos? Então ela estava com esse princípio. Podemos citar também Salmos 42:11. Por que você está assim triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então por que você está tão triste? Ponha a sua esperança em Deus. Marcos 9:23. Quando Jesus foi libertar aquela criança endemoniada, que o pai falou: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde: se podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus ele não está falando: olha, algumas coisas são possíveis àquele que crê. Ele está falando, eu só estou lendo, tá? Ele está falando: tudo é possível àquele que crê. E a mulher sunamita, ela está seguindo esse princípio. Olha que interessante, uma passagem que é pouco falada. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus, ou seja, aquele cujo Espírito de Deus nele habita, vence o mundo inteiro, vence o mundo que jaz no maligno. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E Jesus falou: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. E o que a gente mais vê é crente ansioso. É uma ansiedade com relação a coisas futuras e incertas, com relação a leis que não foram aprovadas. Ah, agora vão cancelar o CPF, agora vão proibir isso, agora vão proibir aquilo, agora vão morrer de fome. Cadê a sua fé que vence o mundo? Aqui o Michel Santos colocou, Salmo 125:1. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Exatamente, inabaláveis. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente contemplará a recompensa dos ímpios. Então vamos dar sequência aqui ao estudo. Ela, de forma racional, sem chorar, sem se desesperar nesse momento, simplesmente falou para o marido. Ela não falou para o marido: nosso filho morreu, para os servos. Ela não se jogou no chão, ela não começou a chorar. Não. Ela calmamente chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Então, esta mulher piedosa, amorosa, estava mantendo o raciocínio. Ela estava mantendo o raciocínio lógico, em que pese a gravidade extrema da situação. Eu reconheço que a situação era grave, mas ainda assim ela estava agindo de forma racional. Aí o marido pergunta, ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, não é sábado, não é um dia especial, um dia de festa, um shabat. Ela respondeu: não se preocupe. Olha que resposta sensacional. Não se preocupe. Ela falando pro marido, o marido nem sabia o que tinha acontecido. Ela falando pro marido: não se preocupe. 24. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Aqui é uma lição de foco, de objetivo. Ela estava focada em buscar a solução para aquele grave problema. Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Ou seja, ela sabia qual que era o alvo. Quando nós temos um problema, nós não podemos ficar cozinhando aquilo. Nós não podemos ficar postergando. É outro problema do ser humano. O ser humano ele tem essa mania de postergar, de deixar para amanhã. Ah, hoje eu não estou muito bem, mas amanhã a gente conversa, amanhã eu vou até aí. Ah, hoje eu não estou disposto para orar, hoje eu não estou disposto para ler a Bíblia. Eu não vou conseguir ler a Bíblia hoje porque eu trabalhei muito, mas amanhã eu vou ler. Aí começa a entrar no WhatsApp, aí começa a entrar no Telegram, aí começa a entrar no Facebook, como que é? Começa a entrar no Facebook, no Instagram, agora existe também TikTok, né? Começa a entrar em tudo, postergar tudo. Só que essa lição é um versículo muito simples, né? Vamos rápido, só pare quando eu mandar, vamos em direção ao homem de Deus. Assim, não nos desviemos. Não nos desviemos. Nada nos detenha, que nada nos detenha, para que possamos atingir o alvo. Michel Santos colocou aqui Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Amém. Amém. Exatamente, olha. Cuja confiança está totalmente depositada em Deus. E não no entorno, e não nas circunstâncias, e não na empresa, não no chefe, não no marido, não na esposa, não na família. É totalmente em Deus, 100%. Que ela nos mostra no verso 24, foco. Não parar, que nem quando Davi foi enfrentar Golias. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não ficou de rodeio. Golias correu na direção de Davi e Davi fez a mesma coisa. Davi correu na direção de Golias. Ele não ficou falando: nossa, ele é um gigante, armado com espada, com lanças, com armadura de bronze, com capacete. Não. Da mesma forma como Golias correu na direção dele, Davi também correu na direção de Golias. Vamos rápido, sem parar. Igual tá aqui no verso 24 da nossa lição. 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ela está fazendo algo certeiro.
algo útil, algo que realmente pode ajudá-la. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, no 26, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Agora uma lição espetacular, irmãos. Geazi correu ao encontro dela, o assistente do profeta Eliseu. Então Geazi, que era o auxiliar, o assistente do profeta, perguntou para ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Perguntou do filho também. Tá tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Nossa, isso aqui é uma lição espetacular. Ela respondeu para Geazi que tudo ia bem porque ela sabia que Geazi não poderia resolver o problema dela. Só que uma lição espetacular. Ela sabia que Geazi não poderia resolver o problema dela. Nós não devemos abrir o nosso coração para quem não pode resolver os nossos problemas. Para que ela ia perder tempo falando sobre os problemas da vida dela para uma pessoa que não teria a menor condição de ajudá-la? Porque ela sabia, irmãos, ela sabia que a unção de Deus, o poder de Deus estava sobre Eliseu. A unção de Deus não estava sobre Geazi. Então qualquer coisa que ela falasse para Geazi naquele momento seria perda de tempo. Isso aqui é um ensinamento para a gente não ficar falando da nossa vida, para a gente não ficar murmurando, para a gente não ficar lamentando para as pessoas erradas. Para as pessoas que elas não podem interceder. Nós devemos procurar apenas quem pode nos ajudar. Porque senão, até mesmo piora a situação. Se contarmos os problemas para pessoas que não podem nos ajudar, a situação ela pode, inclusive, se agravar. Então, os nossos problemas eles vão sendo espalhados para as pessoas, para a vizinhança. Aí começa a ter fofoca, aí começa a falar, não, essa pessoa tá na pior, essa pessoa tá devendo, o marido largou, a mulher, nossa, começa a vir aquela coisa, entendeu? Que a gente tem que evitar. Ela podia até cair da fé. Imagina, se ela conta pra Geazi, e pensa bem, Geazi fala, está tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Se ela fala, não tá, meu filho morreu, era capaz de Geazi perguntar assim, a senhora veio nos convidar para o velório? Era capaz da mulher cair da fé, ela começar a chorar lá mesmo. Então, ela fez o que deveria ser feito. Ela não perdeu tempo com quem não poderia ajudá-la. Ela não contou os problemas dela com alguém que fosse até mesmo desanimá-la. Seria falta de sabedoria se ela fizesse isso. Pegar algumas passagens, por exemplo, aqui, Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, essa mulher, ela está seguindo princípios bíblicos, tá? Quando ela falou está tudo bem para uma pessoa que não poderia ajudá-la em nada, ela está seguindo esse princípio aqui de Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Se ela fala para Geazi, meu filho morreu, ele, nossa, que tragédia, quando que vai ser o velório? Nossa, aí ia piorar muito. Aí ele ia sair contando para as pessoas. E Geazi, ele não era uma pessoa assim muito certa, né? Nós vemos em 2 Reis 5:22, naquele episódio de Naamã, que ele vai pedir dinheiro para Naamã. A mulher, ela teve também essa sabedoria para ver que o menino não era muito certinho das ideias, né? Ele estava ainda vivendo das coisas do mundo. O coração de Geazi, ela percebeu isso. Ela percebeu que o coração de Geazi estava nas coisas do mundo. Ela foi sábia o suficiente. Porque no capítulo seguinte, nós vemos a bobagem que ele acaba fazendo. De cobrar lá um dinheiro, prata, ouro, roupas,
de Naamã em troca da cura da lepra, e ele acaba ficando amaldiçoado pela lepra. Podemos citar também Tiago 3, versos 4 a 13. Tiago ele fala muito sobre a língua, então é um pouquinho extenso essa passagem, né? 9 ou 10 versículos, mas vale a pena. Porque o Tiago ele fala sobre essa questão da nossa língua. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, o navio ele pode ser imenso, mas ele é dirigido por um leme pequenininho. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha isso. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele está falando da hipocrisia também. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É uma contradição. Você falar mal de uma pessoa e bendizer a Deus, você está falando mal de uma criação de Deus feita à semelhança dele. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então a mulher, ela nos deu uma lição de sabedoria ao não utilizar a língua de modo inútil, de modo que pudesse causar danos, de modo que pudesse causar prejuízos. Esse é um ensinamento importante que nós devemos guardar também. Sermão da Montanha, aqui em Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você faz diante ao Senhor. Mas eu lhes digo, aqui também está falando, para a gente ter cuidado com o que a gente fala. Tanto que ele conclui no verso 37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja objetivo, fale o que for necessário, que o sim seja sim, que o não seja não, e o que passar disso vai ser do maligno. Quando Jesus confronta aqui os fariseus, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E tem várias outras passagens, Eclesiastes 5:2, para a gente não ser precipitado. Ela não foi precipitada em nenhum momento aqui. O marido perguntou, por que hoje? Primeiro o marido que perguntou, mas por que você vai ver o profeta hoje? Não é um dia especial. Ela só respondeu, não se preocupe. Então, olha, ela não se precipitou. Depois, quando o Geazi perguntou, porque o marido, ele só ia entrar em desespero, entenderam? A língua dela aqui iria causar uma situação terrível. Se ela fala para o marido que o filho morreu,
o alvoroço, o desespero seria total. Então ela se limitou a responder: não se preocupe. Só isso, não se preocupe. E quando Geazi perguntou se estava tudo bem, ela só respondeu: está tudo bem. Bem seca mesmo. Porque ela está seguindo também Eclesiastes 5:2. Mais um princípio bíblico. Não seja precipitado de lábios. Olha, não seja precipitado de lábios. Ela está seguindo isso, ela não foi precipitada. Verso 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Aí sim. Quando ela encontrou a pessoa que poderia realmente ajudá-lo, aí ela se derramou. Aí sim, ela estava sendo forte, ela estava sendo racional, ela estava sendo equilibrada, mas no momento que ela encontrou o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Aí sim ela poderia explicar tudo o que estava acontecendo. Ela tinha encontrado a pessoa que poderia ajudá-la. Geazi veio para afastá-la, ó, ele veio para atrapalhar. Geazi veio para afastá-la. Tá vendo como ele não poderia ajudá-la? Vocês estão vendo a prova aqui que se ela falasse para ele, ele ia falar quando que vai ser o velório, você veio nos convidar para o velório, não ia passar disso. Tanto que ele veio para tirar ela de lá. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Então sim, ela estava profundamente angustiada. Afinal, o filho dela havia morrido. Só que ela não deixou a angústia se sobrepor à fé. Pelos atos dela, pelas atitudes, pelo modo de proceder, nós vemos que ela não deixou a angústia prevalecer sobre a fé. A fé ainda era maior do que a angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Aqui o mesmo princípio. Para ter o foco no problema. Para você atingir o alvo. Por isso que ele fala, olha, pegue meu cajado e corra. Se você, como foi na ida, está sendo na volta. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Ou seja, não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nenhum obstáculo te atrasar. Não deixe nenhuma distração. Não deixa nenhuma distração interromper a sua caminhada. É isso que essa passagem está falando. E nós vivemos na era da distração, irmãos. Nós vivemos numa era que as pessoas elas acabam se perdendo nas distrações sem proveitos. Quando nós estamos na caminhada para servir a Deus, percorrendo o caminho estreito, em muitos momentos, distrações e obstáculos aparecerão. Só que a gente tem que superar e continuar, não pode parar. E também, muitos enganos chegarão até nós para que nós desviemos os nossos pés, ou para a esquerda ou para a direita. Mas nós não podemos desviar nossos pés nem para a esquerda e nem para a direita. Por isso que ele fala, não para nem para cumprimentar. E se alguém te cumprimentar, passa reto, ignora. Ou seja, ignore todo e qualquer tipo de distração. Você não tem desculpa para que essa jornada seja interrompida. Essa jornada ela não pode ser interrompida. Essa jornada ela não pode ser prejudicada. Essa jornada ela não pode ser paralisada. É o caminho do cristão, do verdadeiro adorador. Por isso que ele fala: se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Por quê? Para não perder o foco, o objetivo, o alvo, para não errar o alvo. Se eu não me engano, é Provérbios
4, que fala para não nos desviarmos, lá para o final, 4:27, deixa eu ver se é isso. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste seus pés da maldade. Então o caminho é estreito, nós não podemos desviar nem para um lado nem para o outro. Quantos irmãos que nós vemos que saíram do catolicismo, saíram do protestantismo e acabaram caindo no judaísmo? Dando sequência, quando chegar lá, ponha meu cajado sobre o rosto do menino. Ele falou para Geazi fazer isso, para Geazi tentar reviver o menino, colocando o cajado do Eliseu sobre o rosto. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Aqui mais uma atitude sábia da mulher, porque ela sabia que o poder, que a unção de Deus não estava sobre um objeto, não estava sobre o cajado do profeta. A unção de Deus estava sobre o profeta. Da mesma forma como o poder de Deus estava sobre Sansão. Sansão podia derrotar um exército de 1000 homens, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, preenchendo ele, e não objetos. E ela tinha essa consciência. Por isso que ela falou aqui: se você ficar, eu não irei. Eu não tenho confiança no Geazi, no cajado. Eu tenho confiança no Espírito de Deus que está sobre ti. Então ele foi com ela. E aí Geazi chegou primeiro, colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. É claro, Geazi, ele era um homem de pequena fé, que nós vemos que ele estava ainda apegado às coisas do mundo. Nós vemos isso claramente no capítulo seguinte, quando ele carrega ouro, prata, lá que ele cobra pela cura, ainda com uma mentira, né? Falando que chegaram outros profetas que precisavam de provisões. Então ele mente, ele vai atrás de dinheiro, de riqueza. Então, assim, o que ele fez lá em nada foi a mesma coisa. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. E é claro que nós vemos que o poder do Senhor, por exemplo, Lucas capítulo 5, verso 17. Vamos pegar aqui essa passagem. Com relação às curas de Jesus, aqui, olha. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Então Jesus e os próprios apóstolos, eles realizavam curas, ressurreição de mortos, expulsão de demônios, pelo poder do Senhor que estava com eles. Temos outras passagens, Lucas 6:9 também. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Então o poder de Deus estava sobre o Senhor Jesus. Dele exalava poder que curava a todos. Mateus 11:5 também, você vê o poder na pessoa. Vou ler o 4. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então tudo isso, Jesus também ordenou que os discípulos dele fizessem, e eles fizeram. Tanto que os discípulos, quando eles voltam das missões, eles falam: mestre, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus fala: não se alegrem pelo fato de os demônios vos obedecerem, mas se alegrem em razão de seus nomes estarem inscritos no livro da vida. Então tudo isso era feito pelo poder de Deus, que estava sobre Jesus e depois sobre os apóstolos. Então a mulher, ela compreendia isso, que Eliseu era o homem que tinha a unção de Deus. Por isso, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E o pai não sabendo de nada. Os servos não sabendo de nada. A mulher só contou para o profeta.
Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Esse princípio de fechar a porta aparece muito também, para não causar alarde sobre o que está sendo feito. Jesus fala: quando fores orar em secreto ao Pai, entre no seu quarto e feche a porta. Ninguém precisa ficar sabendo. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Nós vemos isso em Mateus 6,6, se eu não me engano. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu Pai que está em secreto. Jejum também, olha, esmolas, quando você der esmolas, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê que é feito em segredo recompensará. Oração também, é um princípio também bíblico. Não que nós não podemos orar junto com os outros irmãos, podemos nos reunir para orar, a congregação ela pode orar junto, tal, mas também tem o momento de você orar com a porta fechada. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Então você vê Eliseu tendo contato com o menino, se debruçando sobre o menino. Na antiga aliança, nós vemos na Torá claramente que existe uma proibição de se tocar em cadáveres. Você não pode tocar em um cadáver, senão você fica imundo. Só que Eliseu, de certa forma, ele está tipificando o Mestre Jesus. Da mesma forma como ele se deitou sobre um cadáver que seria imundo, que ele abraçou o cadáver que seria imundo, o Senhor Jesus nos abraçou como pecadores também. Então nós estávamos imundos perante a Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados. A Bíblia fala isso claramente. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, nós vivíamos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E aí ele fala de Jesus: deu-nos vida juntamente com... Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Da mesma forma, irmãos, que nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados, em nossos delitos, antes da nossa conversão, o menino também estava morto. E você vê o profeta Eliseu abraçando o menino, se debruçando sobre ele, da mesma forma como Jesus abraçou os nossos pecados, da mesma forma como Jesus carregou as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, como nós vemos em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus, ele abraçou os nossos pecados, levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Nós estávamos mortos. Eliseu tipificou Jesus se debruçando sobre o menino, se debruçando sobre a imundície. Por quê? Porque o cadáver era imundo, você não podia tocar. E Eliseu era um exímio seguidor da Torá. Pela Torá você não podia tocar em um cadáver, em algo imundo. Mas ele sabia que Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Ele sabia que o menino, ainda que estava morto, viveria. Pois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha que exemplo de fé, tanto da mulher sunamita, quanto do profeta Eliseu. E para concluir, Eliseu chamou a Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu.
Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Ela agradeceu o profeta, se curvou perante ele, pegou o seu filho e saiu. Então nós vemos uma lição tremenda sobre fé, a fé viva, verdadeira mesmo, aquela fé que vence o mundo, que vence as circunstâncias, aquela fé que te mantém em pé quando 11.000 estão caídos. Uma lição sobre sabedoria, sobre como agir na hora certa, sobre o que falar, o que não falar, como refrear a nossa língua, como falar somente o necessário, na hora certa e para a pessoa certa, falar só o que é necessário e somente para as pessoas certas. Porque nós vemos muitos exemplos, irmãos, na Bíblia, de pessoas contando sobre as bênçãos e indo tudo por água abaixo. O próprio Jacó foi contar pro tio dele, Labão, que estava sendo abençoado, acabou ficando praticamente escravizado por 20 anos lá. Porque tudo que Jacó fazia, Deus abençoava. Labão falou: não, então você vai trabalhar para mim. E aí ele queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos, teve que casar com a Lia ou Leia em algumas versões, depois teve que trabalhar mais 7, casou com Raquel e ainda ficou mais 6 anos lá, teve que sair foragido. Tudo porque ele foi contar as bênçãos. Às vezes os irmãos me contam algumas coisas boas, assim, até para dar testemunhos, mas eu falo: olha, irmão, cuidado, não conta para ninguém, a gente não sabe, né? O coração das pessoas, a intenção das pessoas. Guarda para você, toma cuidado, seja prudente, porque nós vivemos num mundo complicado. Então essa é uma lição tremenda e que nos ensina que nós temos um Deus altamente recompensador, um Deus galardoador, um Deus que ele nunca desampara aqueles que o servem em espírito e em verdade. O nosso Deus, ele nunca desampara, nunca, em nenhuma hipótese, aqueles que o buscam com sinceridade, com confiança, com coragem, aqueles que invocam o nome dele, que querem ter um relacionamento com ele, que adoram a ele, que têm vida de oração, que procuram guardar os mandamentos, que procuram fazer o bem. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar fazer o bem, que nos esforçarmos para guardar os mandamentos de Deus, entender o que Deus quer de nós, porque desta forma tudo irá bem para nós. Então agradecer primeiramente a Deus, ao Criador dos céus e da terra, que toda a honra e que toda a glória sejam rendidos ao nosso Criador, ao Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Agradecer também a presença e a participação de todos vocês